Glória a Deus. Pode se assentar aí na sua casa, onde você estiver. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 38 minutos. 18 horas e 38 minutos. Nessa noite de domingo. E nós estamos ao vivo com esse culto especial de avivamento e de salvação. Amém? Você que está aí agora, pegue sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, mais cedo, nós meditamos nesta mensagem, nesta palavra. E foi profunda a revelação que Deus nos trouxe. Algo assim extraordinário. Porque é exatamente o que está acontecendo agora. E a profecia está se cumprindo. Só que o mundo não quer ver. O mundo não quer enxergar. O mundo quer pensar que tudo que nós estamos vivendo é apenas uma situação momentânea, é um acontecimento que vai passar, vai acabar e tudo vai voltar a ser como era antes. O mundo quer pensar assim. A mídia está induzindo as pessoas a pensarem assim. E as pessoas estão fugindo da profecia. Mas aqui em Mateus, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Evangelho de Mateus. Você que está aí na sua casa, participe do culto. Você não está aí só ouvindo não. Se for só para ouvir, me perdoe falar, nem vale a pena a gente estar aqui ao vivo. Poderíamos ter gravado o culto e estar transmitindo para você aí agora a mensagem. Sim, seria muito menos cansativo, seria muito mais cômodo para nós. Mas nós estamos ao vivo justamente para que a pessoa participe. Então pega a sua Bíblia aí agora, abra ela no livro de Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 32. Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 32. Isso, se você tiver dificuldade para encontrar, vai no índice, na primeira página, lá vai ter todos os livros e a numeração das páginas. Comece por aí, você vai ter mais facilidade. Tá certo? Isso, abra aí a sua Bíblia. Vamos meditar na santa palavra de Deus, que vai ser profunda ao nosso coração. O título da mensagem é A Parábola da Figueira. Exortação à vigilância. A palavra parábola significa uma história de cunho moral. Não apenas uma história qualquer, mas uma história que faz a pessoa refletir, analisar como ela tem andado e como seria a maneira correta dela andar, dela viver. Por isso que Jesus falou muito em parábolas. Praticamente todas, quase todas as pregações de Jesus foram em parábolas. Ele contava uma história de cunho moral e a pessoa pegava aquilo e refletia nas suas atitudes. Será que eu estou agindo do jeito que ele está falando? Ou estou fazendo o contrário do que ele está falando? E a pessoa tomava uma decisão de mudança. E é interessante que Jesus trouxe a parábola da figueira para falar do fim das coisas. Como seria o momento do fim? Como seria o momento da vinda de Cristo, que é profético, para arrebatar o seu povo, a sua igreja? Então é só a gente ler a Bíblia que a gente começa a entender tudo o que está acontecendo. Olha o que Jesus disse, meu irmão, você que está aí na sua casa, olha o que Cristo disse nesta parábola.
versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Isso é algo que todo mundo consegue perceber. A figueira talvez não seja algo tão comum para nós aqui no Brasil, então vou usar o exemplo da jabuticabeira, pé de jabuticaba. Quando nós olhamos para o pé de jabuticaba e vemos que as folhas estão verdinhas, cheias de vida, e o pé, o tronco, os galhos estão cheios daquela florzinha branca pequenininha, nós automaticamente sabemos que logo vai dar o quê? Os frutos. Não precisa de ninguém falar isso para nós. Não precisa de ninguém dizer para nós o que vai acontecer. Só de olhar para aquela árvore e ver os sinais que estão se manifestando nela, então nós já entendemos o que é que vai acontecer daqui uma semana ou 2 semanas, não sei, daqui um mês, mas nós já sabemos qual é a próxima etapa, qual é a próxima fase. Então olha o que Cristo disse. Olha o que Cristo disse. Da mesma forma que olhando para a árvore, olhando para a figueira, ou olhando para a jabuticabeira, ou olhando para qualquer outra árvore que você conheça, vendo o momento que ela está ali aparentando, você já identifica o que vai acontecer a seguir. Aí olha o que Cristo disse no versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, vírgula, às portas. Olha Cristo dizendo, assim como você olha para a árvore, para a figueira, para a jabuticabeira, para o que seja, e consegue identificar qual é a próxima etapa que vai se cumprir, pela visão que você está tendo, assim também, quando virdes os sinais, sabeis que a vinda de Cristo está às portas, está para acontecer. O que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos presenciando hoje, que se a pessoa começar a ler desde o início do capítulo 24, desde o início do versículo 1 para frente, ela vai ver epidemias, guerras, rumores de guerras e por aí vai. Ela vai entender, são os sinais que Cristo disse que haveriam quando estivesse perto da vinda dele, próxima à vinda dele. Então é só ler, meditar na palavra, que nós vamos ter um entendimento claro do que está acontecendo. Nós estamos vivendo o princípio das dores, a vinda de Cristo está às portas, a qualquer momento pode acontecer, e nós devemos estar preparados para esse evento, para esse acontecimento, porque pelo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, a partir do momento que Cristo vier salvar o seu povo, arrebatar o seu povo, antes que o anticristo comece a reinar nesse mundo, um governo mundial, muito se fala nisso agora, uma ordem mundial da saúde, uma ordem única da saúde, uma ordem mundial da economia, uma ordem mundial liderada por um único homem, por um único líder. Está tudo na Bíblia e nós estamos nos encaminhando para isso. Olha o noticiário da televisão, olha o noticiário das revistas, olha o noticiário da internet.
a pessoa está tão cega que ela não consegue enxergar que é o cumprimento da profecia. É o cumprimento da profecia. Então a Bíblia fala que quando a profecia se cumprir e Cristo Jesus salvar a sua igreja, tirar o seu povo dessa terra, lembrando que igreja não são placas, são pessoas que realmente têm comunhão com Deus, que têm um relacionamento com Cristo, uma aliança com Cristo. Quando acontecer esse evento e a porta se fechar, aqueles que ficarem do lado de fora não poderão entrar. Nós temos como exemplo a parábola das virgens, que fala sobre isso. Quando a porta se fechar, não tem como mais entrar. Temos como exemplo os dias de Noé, a arca que Noé construiu. Quando a porta se fechou, ninguém mais pôde entrar. E temos vários outros exemplos na Bíblia. E nós estamos próximos de viver isso. Eu não sei dizer quando, mas a Bíblia diz para mim algo importante aqui, ó. Então a Bíblia está dizendo no versículo 33: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, e nós estamos vendo e vivendo, sabei que está próximo as portas. Agora olha o versículo 34, olha o 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Durante muitos anos eu lia essa mensagem e eu não entendia, porque eu dizia assim: mas Senhor, a geração lá dos profetas, aonde o Senhor estava pregando, o Senhor disse que essa geração não iria passar sem que tudo se cumprisse. A geração já passou, os profetas já morreram. Quantas gerações já passaram depois dos profetas? Mas Deus me trouxe a revelação da palavra. Esse versículo de número 34 está explicando o versículo de número 33. No versículo de número 33, o Senhor Jesus disse que quando nós víssemos os sinais, saberíamos que está próximo as portas, o cumprimento da profecia. E quando ele disse que esta geração não passaria sem que tudo se cumprisse, é a geração que está vendo os sinais, não é a geração que ouviu a parábola lá 2000 anos atrás, não, porque os sinais não estavam acontecendo naquela geração, os sinais estão acontecendo hoje. É a nossa geração que está vendo uma epidemia virológica, os rumores de guerra, a fome, a doença, o isolamento social, o afastamento, a manipulação governamental das pessoas. As pessoas perderam o direito de ir e vir, as pessoas não podem mais ir e vir, as pessoas não podem mais fazer o que querem, pelo contrário, as pessoas estão encarceradas, as pessoas estão manipuladas pelos governos, impedidas de viver a vida delas. E isso tudo está na Bíblia, está na profecia. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Então é a nossa geração, essa geração que Jesus disse que esta geração não passaria sem que tudo se cumprisse. É nesta geração, está aqui, ó. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Alguns anos atrás, um grande pregador chamado Billy Graham, ele disse o seguinte: que a volta de Cristo, a vinda de Cristo, estava mais perto do que todos imaginavam, porque estava se iniciando a manifestação dos sinais, apenas se iniciando, isso há alguns anos. E ele disse: isso pode acontecer agora,
ou daqui 100 anos, que seria o tempo de uma geração mais ou menos. Mais ou menos. Isso já tem alguns anos. Então aqueles 100 anos que ele disse, podem estar faltando 80, 70, 60. E não quer dizer que tenha que chegar no final do 100. Pode se cumprir hoje. Pode se cumprir amanhã. Porque os sinais já se manifestaram. Nós somos a geração dos sinais que Cristo mencionou, que a palavra de Deus menciona. Então a vinda de Cristo pode ser a qualquer momento. E a pergunta é: será que eu estou preparado para esse momento? Será que eu estou pronto? Será que meu nome está escrito no livro da vida eterna? Será que eu estou preocupado com a vinda de Cristo? Ou será que eu estou preocupado em retomar a minha vida aqui nessa terra? Será que eu tenho mantido minha comunhão com Deus? Muita gente não percebeu e não está percebendo que o fato das igrejas estarem de portas fechadas também é bíblico. Como assim, Bispo Paulo, é bíblico? É bíblico. A Bíblia fala que se não há quem pregue, não há quem ensine a palavra de Deus, então não acontece conversão das pessoas. E se não tem conversão das pessoas, não tem salvação. Com a igreja fechada, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de se converterem a Cristo e de receberem a salvação? Então veja que tudo faz parte da profecia. O inimigo não quer que as pessoas se convertam, pelo contrário, ele quer e está trabalhando para que as pessoas se desconvertam. Quantas pessoas, depois que a igreja fechou as portas, ela nunca mais foi a mesma. Ela já não ora mais com a mesma intensidade. Ela já não tem mais a comunhão que ela tinha. Só que ela não está percebendo isso não. Ela não está percebendo o esfriamento espiritual. Ela não percebe. A pessoa não percebe. Ela não percebeu que ela não jejuou mais. Ela já não percebeu que ela não está lendo a Bíblia mais. Ela acha que está tudo normal. É um período de quarentena. É um período de isolamento, que daqui a pouco vai passar e ela vai voltar para a vida dela normal. As revistas estão dizendo que provavelmente o que os governos querem é conduzir esse período de quarentena até o ano de 2022. Até 2022. Você que está ouvindo aí em casa agora, escuta isso. É isso que a ciência está dizendo, tá? Você que estava achando que ia voltar para a igreja domingo que vem, pode até ser que aconteça um milagre, né? Um milagre. Você que está aí agora, sentadinho, valorizando tudo que a televisão está falando, absorvendo, deixando de se preocupar com a sua comunhão com Cristo, sendo iludido pelo inimigo. A ciência está dizendo que o ideal é manter esse isolamento social até o ano de 2022. Nós estamos falando de mais 2 anos. 2 anos as pessoas em casa, 2 anos as pessoas sem poderem ir trabalhar, 2 anos as pessoas vivendo de miséria do governo. Sim. Não tô falando que é ruim receber um auxílio quem está precisando nesse momento. Não estou falando isso não. Agora, uma coisa é receber no momento, num primeiro momento de dificuldade. Outra coisa é a pessoa passar a depender daquilo para viver. Isso tudo faz parte da profecia. Lembra que o anticristo, ele vai governar o mundo e ele vai ter todas as pessoas nas mãos dele. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada sem passar pelas mãos dele.
Qual é a maneira mais fácil de você controlar isso? Quando as pessoas dependem de você. Quando as pessoas dependem daquilo que você faz. Então, a ciência está falando que até 2022, as escolas já estão se preparando para a mudança. As aulas serão todas virtuais, já estão sendo virtuais. E vão se aprofundar ainda mais no mecanismo virtual. Aqueles que estão achando que tudo vai voltar ao normal agora, já mentira! É mentira! É essa mentira que Satanás quer que as pessoas acreditem. Porque se elas acreditam nessa mentira, elas não se preocupam em ter comunhão com Deus, em manter a aliança com Jesus. O inimigo sabe que a vinda de Cristo está às portas. Pode acontecer a qualquer momento. E o que ele quer? Que as pessoas não estejam preparadas. Tem muita gente que está me ouvindo agora e acha que isso é loucura o que eu estou falando. Mas a fé, a Bíblia diz que a fé é loucura para os que se perdem. Quer ver a maior loucura de todas? Acreditar em Deus. Que isso, bispo Paulo? Isso é pecado, é blasfêmia. Não, isso é loucura para você que está me criticando. Porque você nunca viu Deus. Você nunca esteve pessoalmente com Deus. Você nunca tocou em Deus. E você diz que acredita em Deus. Isso é o quê? Para o mundo é loucura. É loucura. Mas o que o mundo chama de loucura, nós chamamos de quê? De fé. E a vinda de Cristo para o mundo também é o quê? Loucura. Mas para nós que acreditamos na palavra de Deus, nós chamamos de quê? De fé. De fé, de confiança, de certeza que vai acontecer. E nós devemos estar preparados para quando acontecer. Então Jesus disse que esta geração, a geração que está vendo os sinais, não passa sem que tudo se cumpra. E ele disse mais no versículo 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus estava dizendo, pode acontecer o que for, pode acontecer o que for, mas a profecia vai se cumprir. O que eu falei vai se cumprir. Continuando, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quer dizer, o momento exato, ninguém sabe. Quer dizer que nós temos que estar preparados o tempo todo. Pode ser agora, pode ser nessa madrugada de domingo para segunda, pode ser no dia de segunda, pode ser na semana que vem, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, pode. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? O Pai, que é Deus. Agora olha que interessante, olha que profundo isso. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Lembra de Noé do dilúvio, da arca? Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante o que a Bíblia está me ensinando, o que Jesus falou. Lá em Eclesiastes, tem uma mensagem que diz que não existe nada novo debaixo do céu. O que é, já foi um dia
e é o que vai acontecer no amanhã. É só uma repetição de fatos. E a Bíblia está dizendo que nos dias de Noé, poucas pessoas sabem que Noé demorou em torno de 100 anos para construir a arca. 100 anos. E durante aqueles 100 anos, o que Noé falava para as pessoas? Fulano, seu João, olha, vai vir um dilúvio, vai destruir tudo. Olha, só quem estiver dentro da arca vai ser o quê? Salvo. E o João não estava nem aí. Por quê? Porque chuva naquela terra, naquela época, era uma coisa anormal. Era atípico. Ainda mais uma chuva para quê? Inundar tudo e matar tudo. As pessoas olhavam para Noé e diziam que Noé estava louco. E durante aqueles 100 anos, Noé, Maria, olha, Deus resolveu acabar com tudo, Maria. Só vai ser salvo quem estiver dentro da onde? Da arca. E as pessoas se preocuparam com o dilúvio que estava por vir? Não. A Bíblia está dizendo que elas se preocupavam em quê? Comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. Uma pessoa, eu fiz essa pergunta hoje, é interessante. Uma pessoa que está se casando ou pretendendo se casar, ela está pensando em quê? Por que uma pessoa resolve se casar? O que ela quer fazer? O que ela pretende? Construir uma família, planejar o futuro. Ela está olhando para coisas que ela imagina que vai acontecer aqui nessa terra. Foi isso que aconteceu no tempo de Noé. Noé falando, gente, vai acabar tudo, não adianta vocês ficarem planejando coisas para esse mundo, para essa terra, porque essa terra vai acabar, vai sucumbir no dilúvio. Só vai ser salvo quem estiver aonde? Na arca. E o povo não estava nem aí. Como que nós vemos as pessoas no mundo inteiro hoje, no meio da pandemia, no meio dessa situação de isolamento social, nós estamos vendo as pessoas planejando o quê? O futuro. Tem gente que está se programando para, na hora que tudo abrir de novo, como que ela vai fazer. Tem gente que já está planejando outras coisas para o ano que vem, para daqui 2 anos. Ela está planejando. O meu casamento que ia ser agora em março, eu mudei ele, vai ser em outubro. Então ela está pensando no futuro, planejando o futuro. Tem grandes empresários, grandes indústrias que estão sentados, fazendo contas, tirando aqui, colocando lá, planejando a retomada do comércio vai ser daqui 5 anos. Nós só vamos conseguir recuperar o prejuízo em 2025. Fazendo planos, projetos lá para frente. E Noé estava dizendo, gente, só vai ser salvo quem estiver aonde? Dentro da arca. E hoje o louco do bispo Paulo, para muita gente que está ouvindo agora, o maluco doente do bispo Paulo está dizendo, gente, só vai ser salvo quem estiver dentro da arca da salvação, que hoje se chama Jesus Cristo. Quem tiver em comunhão com Cristo, para de se preocupar com o que vai ser o amanhã, com o que vai ser semana que vem. Servo de Deus, a pessoa que realmente é servo de Deus, não tem que ficar preocupado com o que vai ser amanhã, ele tem que viver o hoje. Servo de Deus vive dia após dia. Por quê? Porque ele confia e depende de Deus. Ele depende única e exclusivamente de Deus. Se Cristo voltar hoje, estou preparado que, para mim, o mais importante é a minha comunhão com Ele. As demais coisas me serão acrescentadas se tiver o amanhã. E se não tiver o amanhã, graças a Deus, estou preparado para ir com o meu Senhor. O próprio Jesus disse que tudo se cumpriria na geração que visse os sinais. Você que está aí na sua casa agora, você está vendo os sinais bíblicos se cumprindo? Não, peraí, não me ignore não, presta atenção.
você está vendo os sinais bíblicos se cumprindo? Você acredita no que está escrito na Bíblia? Então Jesus disse que nesta nossa geração a vinda dele acontece, só que não tem dia nem hora marcada. E continuando diz assim, olha que profundo isso aqui no versículo 40, hein? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem estiver preparado para o momento da vinda de Cristo será levado, e quem não estiver preparado será deixado. Eu fiz uma visita essa semana, muito interessante, um comentário que um senhor fez comigo. Existe uma empresa aérea lá na parte do Oriente Médio, que quando ela vai contratar pilotos, isso já está acontecendo, ela procura saber qual é a religião do piloto. Se o piloto diz que é cristão, ela nunca coloca 2 pilotos, porque o avião são 2 pilotos. Ela nunca coloca 2 pilotos cristãos, ou que se dizem cristãos, na mesma aeronave. Porque aquela empresa conhece as profecias bíblicas e sabe que se a vinda de Cristo acontecer e os 2 pilotos que estiverem conduzindo a aeronave cheia de passageiros forem cristãos, os 2 vão o quê? Ser levados no arrebatamento, e a aeronave, o avião vai cair. Então uma empresa, olha a seriedade da coisa que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Uma empresa de avião não coloca 2 pilotos cristãos. É cristão? Sou. Então tem que ir um de uma outra religião junto com você. Porque se a profecia se cumprir e você estiver no ar, você vai e o outro termina o voo, não permite o avião cair. Olha que coisa, que ponto que nós chegamos. E aquele que se diz de Deus, que está ouvindo agora em casa, não acredita nisso. Ele está programando o futuro, ele não está nem aí para a comunhão dele com Deus. Eu disse aqui no primeiro dia da pandemia, no primeiro dia que mandaram fechar tudo, no primeiro dia que causaram toda essa turbulência no nosso país, aqui no Distrito Federal, fecharam a nossa igreja. Eu disse no primeiro dia, mais de 40% das pessoas que estavam aqui congregando, ou que estavam congregando em qualquer outra igreja, não vão voltar para a igreja se as portas se abrirem novamente. Eu falei isso aqui, e eu não tenho dúvida do que eu falei. Por que não vão voltar? Porque Satanás está conseguindo manipular essa pessoa do jeito que ele queria. Satanás está convencendo ela que ela pode cultuar a Deus em casa. Satanás está convencendo ela que ela não precisa vir ao templo. Satanás está convencendo ela que a igreja é ela, não que não seja. Claro que a igreja somos nós, verdadeiros servos de Cristo, mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, que nós não deveríamos deixar a congregação, não deveríamos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, porque todo mundo que sai da congregação se afasta dos caminhos de Deus. Todo mundo. Eu não conheço um até hoje. É interessante que hoje na internet o que você mais vê, o que você mais encontra, são os pregadores da internet, os pastores das redes sociais. E eles normalmente, como querem prender a pessoa só ali na internet, eles dizem, você não tem que ir na igreja, no templo, não, a igreja é você. Você pode cultuar em casa, você pode ter comunhão com Cristo em casa. Engraçado que o miserável que fala isso, quando ele aprendeu as coisas de Deus, ele aprendeu aonde? Na igreja, poxa! Isso é hipocrisia. E as pessoas não percebem isso. Tem que ser um idiota para não perceber isso.
Porque o hipócrita que está falando, ele teve o aprendizado da palavra, a comunhão com Deus, que teve ou não teve, sei lá, aonde? Na congregação, na igreja, é bíblico. É fundamental estarmos na congregação. Mas hoje, ele já perdeu a comunhão dele com Deus, ele é contra a congregação, porque ele já se tornou um falso profeta. Ele já se tornou um falso profeta. Ele já está ali em pensamento, alinhado com o anticristo, com o projeto do anticristo. Então ele quer tirar as pessoas da comunhão, da congregação entre os irmãos, comunhão com Deus, para que a pessoa venha se esfriar, para que a pessoa venha se afastar, para que a pessoa venha se distanciar das coisas de Deus, e a pessoa venha sucumbir nesse mundo, venha voltar a ser a velha criatura. Gente, é fácil de entender, é fácil de compreender a Bíblia, não é difícil. Então a Bíblia está dizendo, se tiverem dois no campo, o que tiver preparado, o que tiver em comunhão com Deus vai ser levado, e outro vai ser deixado. Estando dois, olha lá, duas estarão trabalhando, versículo 41, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Agora olha o versículo 42, que profundo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. O que é vigiar? Estar atento, estar preparado o tempo todo. Está em comunhão, está em sintonia. É colocar Deus, a comunhão com Deus, a salvação da minha alma, a intimidade com Deus, acima de tudo. Acima de planos para o futuro, acima de projetos, acima de trabalho, acima de tudo. De tudo. Eu tô com medo de pegar o vírus, Bispo Paulo, e morrer. Se você não morrer do vírus, meu amigo, você vai morrer de qualquer outra coisa. Tem gente que não está pegando o vírus e está morrendo. Hoje morreu um tanto de gente. Sabia que hoje morreu muita gente? E não foi por causa do vírus, não. Teve gente que morreu de acidente. De fome. Teve gente que morreu hoje de fome. Teve gente que morreu hoje de infarto. Teve gente que morreu de câncer. Teve pessoas que morreram hoje de que mais? De dengue. Teve gente que morreu hoje de bala perdida. Teve gente que morreu. Teve um monte de gente que morreu hoje. Teve gente que morreu hoje engasgado. Foi comer, foi almoçar, engasgou ali, morreu. E a pessoa que diz que é crente, diz que está com medo de pegar o vírus e morrer. Não, o medo da pessoa não é pegar o vírus e morrer. O medo dela é porque ela não sabe para onde vai a alma dela. Então não adianta ficar se escondendo atrás de uma mentira. Atrás de uma mentira. Por que, Bispo Paulo, atrás de uma mentira? Sim, colocando a culpa no vírus. Engraçado, né? Eu falei hoje um negócio, e eu falei essa semana com a pastora. É um negócio até que a gente não pode comentar não, porque tem gente que entende mal. Mas eu sou assim, na hora que eu tenho vontade de falar, eu falo, porque é melhor falar do que ficar com a coisa presa. Tem gente que fala que esse coronavírus destruiu o mundo. Pelo contrário, o coronavírus salvou o mundo. Sabia que o coronavírus é uma benção? Não é maldição não, é uma benção. Vocês não perceberam que depois que o coronavírus apareceu, não morreu uma pessoa na Síria mais? Vocês não perceberam isso não? Vocês não perceberam isso? Lembra da guerra na Síria que estava todo domingo no Fantástico? Você que está me ouvindo em casa, você não lembra não? Os menininhos sangrando assim, e aquelas... Não morreu! Não acabou o homem-bomba! Não, as pessoas não perceberam. Gente, não pegou fogo na Amazônia mais não. Olha o que o coronavírus fez. Não pegou fogo na Amazônia mais. Não teve guerra na Síria mais. Que mais? Que mais que não teve? Que toda semana tinha. Que mais? Tinha um monte de coisa que tinha. Acabou tudo. Não tem doente no hospital mais não. Não tem não, curou os doentes tudo.
Lembra aquelas filas que tinha no hospital assim, que a pessoa precisava de um atendimento, passar no médico, ela chegava, não tinha senha para ela pegar mais, às vezes ela chegava lá, pegava aquele selinho, né, a triagem, aí colocava o selinho verde nela, que ela chegava às 8 da manhã para ser atendida 10 da noite, acabou! Não tem mais ninguém doente nos hospitais, curou todo mundo. Aí tem gente que está em casa agora me xingando, tudo enquanto é nome. Ah, mas deixa de ser hipócrita. Você que está me xingando, deixa de ser hipócrita, olha se tem. Vai no hospital, eu desafio você que está me criticando agora. Pega seu carro e vai no hospital. Mas seja homem, seja mulher, para passar por cima do segurança que está na porta e entrar nos leitos. Seja homem. Não vai chegar na porta e perguntar se está cheio, não. Passa por cima dele e vai lá dentro. Você vai ver que está vazio. O que isso significa? Significa que o que o mundo quer que as pessoas acreditem não é a verdade do que está acontecendo. A verdade é que a profecia bíblica está se cumprindo e o inimigo quer que as pessoas fiquem vendadas. Todo mundo despercebido, que nem no dia de Noé. Gente, imagina quando Noé fechou a porta e começou a chuva. Imagina o João que ele chamou batendo na porta. O João, sabe o João que não queria ouvir o que ele estava falando? Imagina o João, abre a porta, Noé. Noé já fechou, cara. Não dá. Eu não posso. Não tem como, o próprio Deus selou a porta aí, não tem como. Eu falei tanto para você. Passei 100 anos avisando, você não me ouviu, cara. Aí a Maria gritando do outro lado: ô Noé, pelo menos o meu bebê aqui, ó, salva o meu filho. Noé, não dá, mulher. Eu falei tanto para a senhora não quis acreditar, a senhora achou que eu estava louco. A senhora acreditou mais no mundo, na televisão. A senhora não percebeu não? Não se preocupou em ter comunhão com Deus. Olha aí o que aconteceu agora. Que situação. É exatamente o que vai acontecer. Essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, está ouvindo a palavra de Deus. Se acontecer o dia da vinda do Senhor e ela perceber que muita gente sumiu, ela vai saber o que aconteceu. Por mais que o governo fale que foi ET, extraterrestre que abduziu as pessoas, que as pessoas foram sequestradas, que as pessoas sumiram, essa pessoa que está me ouvindo agora, ela vai ter consciência que foi a vinda de Cristo que aconteceu, e que se ela está na terra é porque ela ficou. Aí vai ser a hora, meu amigo, de deitar a cabeça no travesseiro e começar a chorar. Mas chorar não muda nada. Chorar não resolve nada. Finalizando o texto diz assim, versículo 42: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então está dizendo que se o pai de família soubesse que hora que o ladrão ia chegar na casa dele, ele ia dormir? Ele ia ficar desapercebido? Ele já ia ficar com o facão atrás da porta. Atrás da porta. Esperando o ladrão cair para dentro, para ele picar o ladrão no facão. Assim tem que ser a pessoa que acredita que Jesus é o Cristo e que Ele vai vir buscar o seu povo. Tem que estar vigiando o dia todo. Todo dia. O mais importante na vida dele tem que ser a salvação de sua alma, a comunhão dele com Deus. Mais importante que qualquer coisa. Não existe projeto, planejamento, nada mais importante para essa pessoa do que a comunhão dela com Cristo e a preocupação dela com a salvação. E Jesus está dizendo: vigiai, porque no momento em que não cuidais, é que virá o Filho do Homem.
a vinda de Cristo. Se nós falássemos isso há um ano atrás, como que as pessoas estavam? Vocês concordam comigo que estava todo mundo cuidando, no sentido espiritual, as igrejas estavam cheias, todo mundo, queira ou não, sintonizados com as coisas de Deus. E nesse momento que está todo mundo em casa, o que vocês acham que a pessoa está fazendo? Está cuidando da salvação dela? Está cuidando da vida dela? Ela está cuidando de um monte de coisa, menos da vida espiritual. E Jesus está dizendo: no momento em que não cuidais, é que virá o Filho do Homem. A profecia se cumprindo. Tudo corroborando para o cumprimento da profecia. Tudo corrobora para o cumprimento da profecia. A qualquer momento vai se cumprir toda a profecia. E somente aqueles que estiverem preparados irão habitar nos céus. E lembrando que é por toda a eternidade. E quem ficar do lado de fora também sabe que vai ser para toda a eternidade. Então vamos meditar na palavra e colocar em prática na nossa vida. Você que está ouvindo aí agora, acorda. O mundo está te enganando. Satanás está te iludindo. Satanás está te enganando. O pastor da internet, das redes sociais está te enganando. A sua preocupação com o futuro está te enganando. Abra a sua visão, porque a palavra de Deus vai se cumprir, aconteça o que acontecer. Jesus disse: pode passar os céus e a terra, mas esta geração, a geração dos sinais, é a geração que vai ver a vinda de Cristo. É só você agora refletir nessa palavra, mudar a sua postura e colocar a sua vida nas mãos de Deus. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Fica de pé no seu lugar. Você que está na sua casa, com esta palavra de salvação, renova a sua aliança com Cristo aí aonde você estiver. Cuidado que as pessoas estão te enganando. A televisão está te enganando, o governo está te enganando, a mídia está te enganando, a internet está te enganando. Como uma pessoa disse para mim essa semana, eu guardei, que muita gente não gosta de mim, não vai gostar porque eu falo a verdade. Se você acredita que o que eu preguei hoje é a verdade, abandona a mentira e fica com a verdade. Aceita Cristo Jesus como Senhor de sua vida, como Salvador de sua alma. Para de se preocupar com o futuro. Você nem sabe se vai ter futuro. A ciência está dizendo que você vai ficar trancado até 2022. Abre a sua visão. A profecia está se cumprindo. O Salvador está voltando. E somente quem tiver comunhão com Ele, vida com Ele, vai ser arrebatado, vai viver para a eternidade na